fomos para o 4º lugar do ano passado e eu tinha antecipado o spoiler de que o Fortaleza seria um dos times mais complicados da gente projetar e da gente debater aqui, tá? Um time que tem já 5 derrotas na temporada, que perdeu 3 dos 5 confrontos de Série A que fez, mas moralmente ainda se sentiu derrotado em 4, porque no jogo de volta da final contra o Ceará ficou no 1-1, precisando vencer. Tá? São 15 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 26 gols marcados e 11 sofridos. Tá? A última escalação teve João Ricardo, Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco, Lucas Sacha, Martinez e Pikachu formando meio campo. Tá? Paul Fernandes, por exemplo, que era um titular, estava suspenso para esse jogo, mas é um jogador que teve uma baixa de rendimento. Marinho, Moisés e Lucero na frente. Nessa arte a gente destaca, por exemplo, o baixo número de jogos da temporada de Gaston Ávila e Davi Luiz, né, que foram reforços de peso para a defesa. Os 6 gols de Lucero, que eu diria que 6 gols está numa média, né, nacional ali dos atacantes das equipes que vão disputar a Série A, mas eles não refletem a avaliação geral da temporada de Lucero. E Minhoca já deu spoiler, né, Minhoca? Nesse momento, Fortaleza vive uma curva de baixa. E de novo chega no Brasileiro nessa curva de baixa. E de novo vai precisar rodar elenco, até porque o Vojvoda trabalha dessa forma e porque o Fortaleza vai ter Brasileiro fim de semana, Libertadores na quarta. Brasileiro fim de semana, Libertadores meio de semana. A gente, nos últimos anos, projeta o Fortaleza sempre ali no G10. Tá? Até porque já são 4 anos assim, né? Exatamente. Dessa vez, a gente vai considerar o histórico recente de se recuperar, ou a gente vai jogar mais luz dessa crise já longa, tá? Porque mesmo quando venceu recentemente, foram aquelas vitórias contra o Ferroviário. Uma delas contra o Ferroviário reserva, a outra na marra, um gol no final do jogo, depois de já ter empatado a partida com o mesmo Ferroviário. O que é que está acontecendo, Minhoca? O que é que dá para projetar a partir de agora? Existe uma virada de chave mágica, mais uma vez, ou a gente precisa prestar mais atenção na temporada desse 2025? Para mim, é o pior momento da era Vojvoda, de maneira até bem destacada. Hoje, quando eu estava debatendo na rádio e também no podcast lá do Jornal o Povo, eu estava mencionando que eu não lembrava de um Fortaleza tão desconfigurado. Não dá para hoje saber qual o time ideal do Fortaleza. Sabe assim, você tem ali, talvez hoje, na cabeça de muitos, João Ricardo, Lucero. É o começo e o fim. E aí as outras você não sabe. Na esquerda, Breno, Moisés, a preferência mais pelo Moisés. Meio de campo, Pochettino. Zé Wellison, que era um jogador que eu estava gostando muito no início da temporada. O Vojvoda escanteou. Não dá para entender muito, e aí eu acho que por isso que eu estava mencionando ali no nosso antes, né? E agora a gente aqui nesse recorte específico do Fortaleza. Para mim, o Vojvoda está fazendo péssimas escolhas. O que ele fez no primeiro clássico da final, ele tira os 2 pontas que, por mais que o Marinho não tivesse tão bem, mas o Pikachu entrou muito mal. Na minha avaliação, não era para ter tirado ali o Breno Lopes, que estava conseguindo fazer até algumas jogadas. O time não cria jogada para centroavante. O próprio Lucero, que você descreveu aí, né, que é um jogador que tem até uma boa quantidade de gols, mas a performance, que é basicamente o reflexo do Fortaleza de hoje. O Fortaleza conseguiu 2, estou colocando aqui os mais absurdos, 2 vexames assim inacreditáveis nessa Copa do Nordeste. Perdeu para o Altos, sabe assim, o Altos não tinha uma vitória sequer. A única vitória que o Altos tem na Copa do Nordeste é para o Fortaleza, e o Fortaleza
tomando uma virada, sabe? Assim, num jogo que o Fortaleza não jogou bem, mas mesmo assim era possível ganhar. E essa da última quarta-feira, inacreditável, assim. Era um time misto do Souza. O Souza foi com um jogador a menos, sabe? Até o pós-jogo, da maneira ali que os atletas foram pro Misto lanchonete. mais para reserva do que para titular, viu? Isso. E a gente tá falando de um Fortaleza que entrou com Pikachu, com Moisés, sabe assim? É o time que teoricamente pode enfrentar o Fluminense. Porque eu tô imaginando que o Fortaleza talvez segura o time na estreia da Série A para pensar no jogo do Racing, né? Que é logo na terça-feira. Então, assim, é o pior, assim, de longe o pior momento. Porque quando eu lembro 2022, o Fortaleza lá naquela lanterna, o Fortaleza às vezes jogava bem, fazia bons jogos e perdia, era os minutos finais. Né? Em 2023, quando perdeu a final da Sul-Americana, teve uma sequência ali de 10 jogos sem ganhar, mas já apresentava um esboço de bom futebol. Hoje, assim, me parece uma equipe totalmente colapsada como time. Não consegue agredir os adversários. Você olha os jogos contra o Ceará, os 3 clássicos, mal fez o Bruno Ferreira trabalhar. O próprio jogo, né? Até eu vi um relato que era, se por acaso o Fortaleza tivesse pegado o Souza, sabe assim, 25 finalizações, o goleiro do Souza numa noite inspirada pra caramba. Não foi isso. O Fortaleza poderia ter tomado bem mais do que tomou. Poderia ter tomado um 3-4-1, que não seria exagero da equipe do Souza, entendeu? Porque da quantidade de vezes os jogadores do Fortaleza tomando 1-2, bola debaixo das pernas. Então, assim, é o momento mais caótico do Fortaleza. Eu até cheguei a citar na quarta-feira, quando eu fiz a análise do jogo do Souza, que por bola, o Fortaleza entra olhando pela uma permanência dentro da Série A. Até o final do ano, que aí é o crédito que eu dou para o Fortaleza, já para fechar essa minha explanação, eu coloco o Fortaleza brigando ali numa Sul-Americana, numa estabilidade de uma Série A. Porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. Honestamente, eu não sei. Não teve até agora. E a gente está pegando o bom jogo do Fortaleza, o 7-0 contra o Cariri, que é o pior time do Campeonato Cearense. De lá para cá, mesmo a vitória sobre o Sport, ela é uma vitória também que não foi de encher os olhos. Foi uma vitória porque nunca tinha vencido na Ilha do Retiro, mas tem uma defesa do João Ricardo, eu até cito muito isso, né? O João Ricardo salvando uma bola para depois sair o 2-0. Mas era ali, o Sport martelando para tentar o empate. Então, assim, o desempenho está muito ruim e, para mim, a responsabilidade maior para no Vojvoda, que eu não acho que vai ter mudança, assim, seria até surpreendente caso isso acontecesse. Eu ainda acho que tanto Fortaleza quer e o Vojvoda também ainda quer tentar tirar o time dessa situação. Claro, mas sem eu nunca dúvida, vi o isso aí Fortaleza é jogando tão mal como agora, na minha avaliação. Ô Fred, deixa eu só encaixar já aí uma pergunta também para Minhoca. Minhoca, de alguma forma, muitas vezes o Fortaleza se acha se fica muito confortável nesse futebol mais reativo. Era isso que eu ia perguntar também. Muita E gente aí tem uma comentado série A, isso. e aí uma Série A te deixa mais nesse cenário de poder ser mais atacado e você fazer aquele futebol no qual Fortaleza tem uma grande força de roubar a bola, de uma força muito grande no poder de marcação ali e conseguir atacar as costas do adversário. A gente viu isso com o próprio Sport. Será que nessa virada de página agora para o brasileiro, onde se passa esse primeiro trimestre do ano, onde 99% das vezes o Fortaleza precisa ser aquele time que agride, que precisa encurralar, e que aí a gente não tem, lógico, como passar pano para o mau futebol, até pelo desnível técnico, para vários times que o Fortaleza enfrentou. Mas talvez essa mudança no estilo de adversários, e que muitas vezes esses adversários já costumam agredir, talvez não ajude o Fortaleza a se sentir mais confortável e reencontrar o seu futebol. Talvez não seja um caminho mais fácil para a Vojvoda reencontrar esse time. A sensação que eu tenho talvez seja mais uma sensação de tipo, opa, esse aqui é um jogo que não podemos ficar titubeando. Eu vou pegar o jogo do Altos como exemplo. Fortaleza não jogava bem aquele jogo contra o Altos, certo? O Altos estava até dominando mais a posse, ia mais pro ataque, tudo. Só que dava, assim, teve 2 momentos, por exemplo, que o Breno Lopes poderia ter batido no gol. Ele quis carregar a bola, perdeu ali uma oportunidade, e na outra também ele acabou perdendo o time da finalização. Não tenho dúvida que se é um Palmeiras ali, ele não teria pensado, ele já teria batido no gol. Né? O senso de urgência, né? O senso de urgência. Pô, eu não vou brincar de querer fazer aqui uma jogada a mais, dar um toque por cobertura, como ele tentou em alguns jogos contra o Ferroviário, ele fez isso. Então, assim, pode ser que o nível de concentração da equipe melhore.
Mas o que eu tô dizendo é bola jogada. O Fortaleza, por exemplo, nesse jogo contra o Souza, linha baixa. Tentou fazer essa mesma tática que você está dizendo. Linha baixa, vamos jogar na transição. Meu amigo, era o Souza tocando bola, o jogador passava com tranquilidade, e aí quando o Souza fazia, o Fortaleza, eu estou dizendo, de uma equipe que se você soma, talvez, os últimos 5, 6 jogos, e aí vai estar muito concentrado no jogo contra o Ferroviário, o jogo da volta, que ali sim o Fortaleza teve um volume ofensivo, mas ali, apertado, aos 47 do segundo tempo, para garantir a classificação para a final. Então, assim, é o futebol praticado do Fortaleza que hoje não tem nenhum indício. Hoje o Fortaleza não tem uma defesa que passa segurança, não tem um ataque que consegue estar lá martelando muitas vezes, fazendo pelo menos o goleiro trabalhar, né? Então, eu acho que é um problema sério. E o meio de campo do Fortaleza é uma grande certeza, né? Pô, as contratações que o Fortaleza fez, Fred, olha, Pô Fernandes não deu certo, Ávila até agora não deu certo. Aliás, os dois responsáveis diretos nessas finais, cada um com expulsão, e o Ávila ainda teve o pênalti marcado na final, né, no primeiro jogo. Davi Luiz também, sem apresentar, até faz um jogo bom aqui, mas todo jogo tem cometido também uma falha muito grave. Quem mais? Diogo Barbosa, outro jogador também que o torcedor não está nada animado. Então, se das contratações que chegou, aqui está menos. O Dila Borreiro, pelo amor de Deus, assim, Nem considera, jogo né? do Souza, ele caiu no chão sozinho, assim, sabe? Assim, o cara tá conseguindo fazer lance grotesco. Não à toa, o Fortaleza já está aí para anunciar o Alanzinho, né, que foi o principal jogador, na minha avaliação, do Campeonato Cearense, destaque do Ferroviário. Mas é assim, já está pegando um jogador que ali, um destaque do estadual, para saber, porque o contexto que o Fortaleza está nesse momento os jogadores dos últimos anos não têm rendido, os jogadores que chegaram também não estão rendendo, e o treinador não está entendendo o momento de cada atleta, sabe assim? Por isso que eu estou achando muito caótico esse momento, que eu não sei se a partir do jogo contra o CRB, o time vai começar, e aí a gente vai ver aquele Fortaleza que a gente viu nos últimos anos. Só que, assim, desse ano, o buraco está bem mais fundo para conseguir essa retomada. Pode ser que já dê certo a partir do jogo contra o CRB, Fluminense, Racing, e a coisa vai desenrolando. Mas no momento, eu não lembro o Fortaleza jogar tão mal. Eu não vou entrar na linha assim, direta de que vai virar chave e tudo vai funcionar. Eu só vou aceitar de que isso não é a coisa mais difícil de acontecer no Fortaleza, porque já aconteceu 1, 2, 3 vezes. Talvez agora o desafio está maior, é como se você fosse subindo o nível, né? Esse ano está mais difícil, porque a má fase está mais duradoura, os adversários estão mais fortes, o calendário está mais hostil. O Fortaleza, por exemplo, vai estrear na Libertadores no meio do Brasileiro, depois ainda vai ter a Copa do Brasil, não vai ter folga, e não tem como vir com papel de não vai. Libertadores, meu irmão, vai ser Castelão lotado o tempo todo, foco o tempo todo. Então, a soma disso deixa tudo mais desafiador. Mas eu continuo achando o elenco bom. Assim, o elenco continua sendo, para mim, muito qualificado. A questão é, e Vojvoda já passou por momentos como esse, repito, nada nesse sarrafo talvez, mas já passou. O Fortaleza não está vivendo um cenário inédito, ele está vivendo um cenário mais acentuado. Então, a minha linha, talvez não seja uma linha tão otimista, dizer, vai brigar pela Libertadores e tal, já pegou 3 dos últimos 4 anos, mas isso, há algumas semanas, a gente imaginava que seria isso do Fortaleza. Se não for agora, é talvez um estágio para ficar no meio da tabela, não é para despencar de nível do que vai brigar pelo Brasileiro, não. Mas eu também vou nessa linha. Jamais eu conseguiria aqui fazer uma projeção de Fortaleza ali naquela zona amarela, que é a zona de permanência. Eu acho que é azul. E que correria risco. Eu também vou de Sula. Eu também vou de Sula. Pode até ficar de Sula para cima, mas eu iria de Sula fechado, tá? Também, né? Assim, Porque, de fato, a gente não tá vendo só um problema que passa por Vojvoda. A gente tá vendo uma queda uma queda individual de muitos jogadores. Pochettino, por exemplo, ele tá até sendo especulado, Minhoca. Eu não sei como estão tratando aí no Grêmio, no Atlético Mineiro. Ele foi reserva por opção de Vojvoda no jogo de volta da final. Um jogador importantíssimo
que simplesmente não rende. Martinez não rende. Tá? A gente vê nesses números que Moisés é o jogador mais acionado por Vojvoda, são 14 jogos, tá? O resto tem sempre sido. Claro que assim, você tem Lucero, mas você vê Pikachu, que era um reserva, entra 13 vezes. Eu acho que sinaliza um pouco da rotação estratégica de Vojvoda, mas também uma rotação agora por busca de soluções, né? Não é mais só a rotação estratégica. Sim. Pochettino não entrou nessa final para dar minutagem para Pikachu. Longe disso. Não. Foi Vojvoda buscando soluções. Isso. Eu acho que nem ele E aí, sabe. Eu acho que nem ele sabe nesse momento qual Fortaleza que ele considera mais confiável. aí a gente viu o Zé Wellison fazendo um ótimo início de ano. Cadê Zé Wellison no time? Para de jogar, para de entrar. Eu projeto Fortaleza ali, na zona de Sul-Americana, mas é um time para ter atenção, tá? É um time para ter atenção. Não sei o poder financeiro para ajustes, não dessa janela agora, dos estaduais, mas da segunda janela. A venda de Hércules deixou pouco, tá? Não sei qual o caminho. Eu acho que tem um alerta amarelo aí ligado do Fortaleza. Cauê, Arthur, Ravel, posicionamento de vocês aí do Fortaleza. Eu colocaria nesse mesmo posicionamento, Fred. Eu acho que vocês já trouxeram um debate bem amplo aí sobre a situação do Fortaleza. Vendo de fora, o que me parece diferente nesse contexto do Fortaleza, que a gente já viu várias vezes. O Fortaleza, ano passado, fez uma primeira fase de Copa do Nordeste pior do que ele está fazendo agora e fez o brasileiro que fez. Mas, assim, parece mais um caso de elenco que já deu o que tinha que dar, sabe? Passa essa sensação. Tanto é que você vê muita gente falar em reformulação, né? Muitas especulações de saída de Felipe Jonathan, Marinho, Pedro Augusto, Pochettino. Tem uma cara de um Fortaleza que meio que vai precisar se reconstruir para a Série A, sabe? Então por isso que é um alerta para mim maior do que os anos anteriores, por mais que talvez deveria a gente agora ter mais segurança, porque não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Fortaleza deu essa resposta, mas eu também vejo esse alerta, como você trouxe, mas não coloco abaixo ali do Sul-Americana, tá? O histórico do Fortaleza, o trabalho de Vojvoda, o histórico de Vojvoda também não me permite colocar uma avaliação abaixo que isso, mas existe uma tensão, de fato. É um sinal de alerta. Né? Azulzinho. Ravel e Eu ia no Azul, né? Ravel também? Não, eu vou discordar de vocês aí. Eu acho que a análise fria de Minhoca faz total sentido. Acho que o que ele diz se comprova no que a gente viu até aqui em relação à temporada, mas eu vou para uma outra linha. Eu acho que a gente tá vendo no Fortaleza aquilo que é comum a gente ver no Brasil quando se trata de trabalhos longevos, né, de elencos também compostos por jogadores que já estão há bastante tempo no clube. Eu vejo com mais naturalidade essa turbulência que o Fortaleza está passando. Eu acho que o histórico, ele converge com isso que eu estou falando aqui. Apesar de também concordar, acho que até Cássio trouxe isso, que o momento do Fortaleza, o ponto de partida é mais fundo do que talvez em outros momentos de crise que o time viveu sob o comando de Vojvoda, seja o maior, né? Eu ainda vejo esse Fortaleza com força de recuperação. Eu acho que a história mostra isso, então eu colocaria o Fortaleza nesse patamar de vagas adicionais, aí, vagas extras, pendendo naturalmente para uma Sul-Americana, assim, disputando muito, mas ainda com possibilidade de colocá-lo um pouco acima. Eu sei que eu sou voto vencido, mas eu queria deixar aí registrado que eu vejo o Fortaleza ainda com capacidade de recuperação. A gente vai fazer o que a gente costuma na 10ª rodada refazer, lembra? Vamos refazer, Cássio, depois da 12ª, porque vai ter uma parada enorme de um mês, aí é melhor fazer depois da 12ª. Mas vai ter, né? então vai ter. Vai ter. Porque essa reavaliação é importante. Eu acho que assim, a questão do Fortaleza é, de novo, início de brasileiro.
Com Libertadores Não achar- junto, Fred. não Com achar que Libertadores. não achar que uma largada daquela do ano foi 2022, não foi, Cássio? O Foi chatinho. 22, foi 22. Um ano do chatinho. Qualquer ano vai tirar. Tem que ter cuidado para não deixar a situação Veja, começar Eu acho naquele que só tem que cenário. ponderar, é só óbvio tem que foi cuidar. chatinho. O time virou na lanterna, pô. Turma. É. Tava chatinho Não, muito. é a maior recuperação de um turno para o outro, né? Porque não só Não dá saiu para da pegar lanterna, não dá para pegar a exceção e assim, aconteceu. Não, mas óbvio que aquele ano também é bom deixar claro, teve um contexto, né? Era a primeira vez que o Fortaleza estava Libertadores, ainda era um elenco ainda com limitações, e veio aquela janela, que aí Sim, veio aí foi muito bem Galhardo, feita, né? Sacha, Brits e tal, e tudo encaixou ali de imediato e teve aquela recuperação absurda. Nesse caso, nesse ano, que é isso que acho que foi o Ravel que estava mencionando, né? Não, foi Cauê, que é começar o Brasileirão no momento que está passando e ainda dividindo a atenção com o Libertadores. Num grupo parelho de Libertadores, né? Isso, exatamente. Um O grupo, grupo vai ter um grupo Colo-Colo ali, a estrela parelho, contra o parelho. A segunda rodada do Fortaleza na Série A, eu estava olhando, é o Mirassol, que é o tipo de jogo assim, tem que ganhar do Mirassol aqui, tem que ganhar lá. Aí já, esse segundo jogo com time reserva, se perde o jogo, já fica remoendo. Minhoca, indiretamente aqui, você já citou time reserva 2 vezes pro Fortaleza. E é isso. É isso, as duas primeiras É rodadas. isso, As pô. 3 primeiras rodadas tá entre Libertadores. E queira ou não, quando você vai uma vez para Libertadores, naquela primeira, tu olha assim, pô, tô turistando. A torcida tava pedindo Você pra vai de largar. boa. A Você vai de torcida boa. pedia pra largar a Libertadores Nessa. naquela primeira. Eu acho que Nessa- nesse começo, eu acho que esse jogo do Racing pode até nem aparecer tanta gente. Assim, vai depender do que conseguir contra o CRB, contra Mas, o Minhoca, aí vai dar uma animada. tu não acha, Mas a turma tá meio apesar, desanimada. apesar do comportamento do time nesse início de temporada, mas tu não acha que talvez tem uma exigência por uma melhora de participação do Fortaleza na Libertadores, não? Por não ser, não é mais a primeira, não tô turistando aqui. Pô, Claro já que foi a tem. segunda, foi a terceira, pô, eu quero almejar Já mais. seria- Agora, Pô, eu acho, lindo. Minhoca, que a torcida do Fortaleza vai ter um papel importante esse ano, viu? Que é não elevar demais metas, projeções, expectativas, Sim, talvez vai ter que baixar a expectativa. Eu concordo. pra não deixar isso que Minhoca já sugeriu aqui, por exemplo. A estreia contra o Racing, talvez não tenha um grande público. Como assim, meu Deus? Já vai banalizar É Libertadores? Não, Como é que vai? Já vai banalizar eu não vou Libertadores? duvidar se isso Eu vai sei, eu acontecer, não tô questionando você não, Minhoca, porque você traz um tendência- termômetro que pode acontecer. Porque esse Porque é a o jogo gente mais tem gostoso. visto, a gente tem visto uma elevação de temperatura muito grande, de cobrança e de pressão por parte da torcida do Fortaleza, que está querendo transformar os últimos anos em regra e parâmetro ad eterno pro Fortaleza. E não é assim, tá? E não é porque eu tô dizendo que não é assim pro futebol do Nordeste, não. Não é assim pro Grêmio. A torcida tem que, às vezes, jogar. A gente falou do Botafogo há pouco, Fred. A torcida tem que jogar ganhou o campeonato que o time tá jogando. Se perceber que o campeonato que o time tá jogando vai ser abaixo, que seja, abraça no abaixo para evitar qualquer tragédia, para que ano que vem recoloque as expectativas onde você quiser. Uhum. Então, assim, eu acho que é muito degrau a degrau, sabe? É claro que o Fortaleza não é mais uma equipe que a gente começa dizendo o objetivo número 1 é permanência. Não dá mais pra gente dizer isso do Fortaleza. Pode até ser que ele seja rebaixado, mas a gente não larga projetando que o Fortaleza luta pelo simbolismo dos 45 pontos. Sim. Não tem elenco pra isso, não tem história recente pra isso. Na era Vojvoda, por Treinador. exemplo, Fred, na era Vojvoda, de 2021 para cá, esses 4 anos de Vojvoda, só tá atrás do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Palmeiras e do Inter. Das equipes que disputaram pontos isso corridos, você absurdo tá de entre, desempenho, pô. assim, em termos de desempenho. E assim, com o Inter, acho que é 2 pontos atrás do Inter, e 4 pontos do Atlético Mineiro, entendeu? Então, assim, é um trabalho absurdo. Mas que ou não, toda vez quando vem essa crise, o cara desconfia, porque é tipo assim, mas vamos se voltar de novo pra acontecer, grande mas se acontecer, não tem problema. O Fortaleza não se tornou
o 6º clube do Brasil em solidez ad eterno, não. Tá? Às vezes vai ter temporada que é preciso jogar o jogo. É. Correr risco de não ser rebaixado. O Atlético Mineiro, ano passado, disputou a final da Libertadores, disputou a final da Copa do Brasil e correu risco. E jogou lotado no estádio para não cair. Tá? Então, assim, O Atlético Paranaense, né, foi rebaixado. total, que é um grande exemplo. Né? O Atlético Paranaense é um exemplo para ter cuidado. O Grêmio brigou embaixo ano passado. Tem alguns casos aí. O Bragantino, que vinha de anos bons, ano passado também correu um risco muito grande. Claro que é um contexto bem diferente, não tem uma pressão como né, em termos de torcida, o Bragantino bem mais tranquilo. Mas é isso, eu concordo muito com você. Eu acho que talvez essa seja uma temporada que pode ser mais complicada, e talvez a expectativa tenha que descer um pouco mais. E eu acho que tem que vivenciar a Libertadores, já que não conseguiu vivenciar tão bem a de 2022, né? Tenta aproveitar essa, e aí Sobretudo porque vai ter uma pausa, a depender do contexto, aí volta a abraçar o time ali, dependendo do contexto da Série A, quando voltar da pausa do futebol. Mas tá difícil, é porque é uma coisa, e aí para encerrar. Quando o Vojvoda, naquela coletiva, né, do jogo do Ferroviário, que ele estava bem exaltado, que ele não gostou quando a torcida chamou o time de sem vergonha, dias depois, o time fazer o que fez contra o Souza da Paraíba, não tem como o torcedor dizer que não faltou, sabe assim, pô, o jogador não tem vergonha na cara, não, do que tá fazendo dentro de campo, assim, sabe? Olha o que tá acontecendo dentro de campo, assim. Então, nesse contexto, a reclamação, ela é bem pertinente da torcida nesse exato momento. Ela é pertinente. Agora, claro, ele vai tentar apoiar no que der. Agora, se o time não corresponde dentro de campo, aí pode ser quem for, pode ser Flamengo, pode ser Palmeiras. Quando o time não apresenta futebol dentro de campo, o torcedor não tem como estar ali. Não, é Libertadores, é o Racing, dentro de campo. Aí o que é que vai acontecer? Chega contra o Racing, não joga bem de novo, entendeu? Aí tem que ter o contexto também do torcedor ficar animado também, que é isso que está faltando nesse momento pro Fortaleza.